qual é a definição de fluido no entendimento de Kardec? E qual a diferença entre fluido vital e princípio vital? Ao longo da história das ciências e da filosofia, a palavra fluido vai aparecer. Quando a gente vai estudar um pouco filosofia e história, a gente vai perceber que a palavra foi usada no interior das ciências sempre que estavam diante de algum fenômeno cuja real compreensão ainda não era possível. Não se tinha muita clareza acerca daquele fenômeno. É por isso que na física nós vamos encontrar a ideia do fluido elétrico, quando ainda não se tinha muita clareza sobre o que era o fenômeno elétrico, a eletricidade. Os estudos ainda não eram suficientes para compreender. Não havia ainda as noções de campo elétrico, as noções de elétron, de carga elétrica. Então, você tinha o fenômeno elétrico, mas você não compreendia com detalhes, com precisão o fenômeno, se dizia que era um fluido, o fluido elétrico. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, com a ideia da peste. Lembra? As pessoas não entendiam bem as causas por trás da peste, falavam que era um fluido, o fluido da peste. Então, fluido foi uma expressão usada na própria ciência e na filosofia para designar algum tipo de matéria desconhecida e que estaria por trás de determinado tipo de fenômeno. Como você não sabia bem, você dizia, é um fluido. Então, nós tínhamos o fluido magnético do ímã, não se sabia bem o que era, o que estava por trás do ímã, que atraía ali malha de ferro. Não se sabia bem o chamado fluido magnético humano, o que eram aquelas terapias que se faziam com os chamados passes magnéticos, se usava o nome fluido, e assim vai. Então, é um conceito que vem ao longo do tempo para permitir que você diga alguma coisa, você diga pelo menos um nome para aquela coisa que você não conhece bem. Bom, o que aconteceu? Quando vêm os estudos espíritas, Allan Kardec usa adequadamente essa expressão para designar um tipo de matéria cuja natureza ainda nos é desconhecida. Então, aquele tipo de matéria que os espíritos manipulam, que compõe o seu perispírito, era chamado de fluido. Então, o que a gente sabe são algumas das propriedades desses fluidos. E como a gente não conhece a sua natureza enquanto matéria, aquilo que de fato são, a palavra fluido foi muito bem usada e continua sendo muito bem usada dentro da obra kardeciana. Eu diria atualíssimo, porque até hoje a ciência não chegou a esse tipo de matéria, para que ela pudesse, então, oferecer um estudo mais aprofundado e a gente pudesse compreender a real natureza desses fluidos. Então, até lá, os estudos qualitativos que Kardec coloca sobre os fluidos, dizendo que esse tipo de matéria reflete o mundo dos pensamentos dos espíritos, então é um tipo de matéria plástica, que o espírito pode dar forma nessa matéria, daí porque o perispírito pode ter várias formas, porque ele é composto desse fluido, reflete o mundo dos pensamentos. Então ele vai dando uma série de propriedades qualitativas desses fluidos. Na obra Gênese, no capítulo Os Fluidos, ele vai dar uma série de propriedades qualitativas. Por quê? Porque não se conhece a natureza desses fluidos, aquilo que realmente eles são. Pode ser que um dia, deverá chegar um dia, porque as ciências avançam, pode ser que um dia a física chegue nesse tipo de fluido, e aí nós vamos, talvez num futuro, talvez ainda distante, até substituir o nome. Agora não vai ser mais fluido, porque vai ser isso aqui. Como ninguém usa mais na física a ideia de fluido elétrico. Se usa a ideia de carga, de campo elétrico, de campo magnético, e não mais a noção de fluido elétrico. Por quê? Porque foi substituída por conceitos mais precisos e que pudessem, de fato, facilitar a compreensão. Então, esse primeiro passo é importante para entender que Kardec não está ultrapassado ao usar a palavra fluido, porque nós ainda não conhecemos a natureza desse tipo de matéria para substituir essa palavra por outra. Então, vale ainda, está atualíssimo o uso
dessa expressão. Bom, como é uma matéria cuja natureza a gente desconhece, muito cuidado para a gente evitar fazer partições nesses fluidos. Então é por isso que você vai encontrar já na introdução de O Livro dos Espíritos, quando Kardec vai falar lá do fluido vital, ele vai falar fluido elétrico animalizado, fluido perispírito, tudo isso é a mesma coisa. Kardec não faz essas distinções com precisão, por quê? Porque aí não sabe o que é fluido. Do mesmo jeito que eu falei que não dá para partir a alma, não adianta eu tentar ficar falando de fluidos diferentes se eu não sei o que são fluidos. Então você vai achar estranho que às vezes lá no Livro dos Médiuns ele fala em fluido vital, daqui a pouco ele fala, é o perispírito que dá vida, tratando o perispírito como fluido vital. Fala, mas por que isso? Porque essas distinções, como ele vai deixar claro na introdução, elas não nos ajudam, porque a gente não sabe o que é. Se eu não sei o que é o fluido, para que eu vou classificar em vários nomes diferentes? Só vou aumentar a confusão, né? É como se eu dissesse para vocês, eu tenho o Girigundum 1, o Girigundum 2, o Girigundum 3. Só complica a minha cabeça, não me ajuda em nada. Não, mas isso aqui é o fluido vital, esse aqui é o fluido perispírito. Qual a diferença? Só no nome? Nome diferente não dá diferença das coisas. O que dá diferença nas coisas são propriedades diferentes. Isso aqui, esse copo, não é diferente do livro, porque isso aqui chama-se livro, isso aqui chama-se copo. Não é o nome que dá a diferença. São as propriedades. Quais são as propriedades disso? Quais são as propriedades disso? Não é o nome que dá a diferença. Então não adianta ficar dando nomes, tem autor que parte, dá um mundo de nome para fluido, aí você vai ler o texto, mas peraí, ele não disse qual a diferença de um para o outro. A diferença está só no nome, então não tem diferença, não sei o que se trata. Então Kardec tomou todo esse cuidado. Ora, há fluidos que os espíritos manipulam, esses fluidos são transformações ou propriedade de um fluido primitivo chamado universal, daí o nome universal, que dá origem a todos os fluidos. Existem fluidos que são responsáveis aí por vários fenômenos que os espíritos manipulam, que constituem o perispírito, que está por trás do ser vivo, sem preocupação de ir mais que isso. Por quê? Porque a gente não tem elementos para ir mais que isso. Isso é o bom senso de Kardec, não ficar inventando coisas sem base empírica, sem base teórica. Só complica. Só vai dando complicação. E a gente não entende, a gente não para perceber que é uma nomenclatura, uma coisa que não leva a nada, e você fica mais perdido que cego em tiroteio. Então veja a simplicidade e o bom senso. São fluidos. Essa matéria especial que compõe o perispírito, que permite os fenômenos espíritas, que permite que os fenômenos do ser vivo possam acontecer, que está ligado ao ser vivo de alguma maneira, já que o ser vivo tem propriedades. Agora, se você me perguntar o que são esses fluidos, não sabemos. Que é um tipo de matéria que nós ainda não avançamos. Então, o nome fluido está ótimo. Qual a diferença aí? A gente explica, tem um dos meus livros, eu não me lembro se é Espírito e Matéria, que eu explico um pouco essa noção de princípio e de fluido. A ideia do princípio é a ideia geral. O princípio pode ser um fluido, pode ser causado por um fluido. A ideia de princípio é um conceito que diz aquilo que dá origem a. Algo é princípio que dá origem. O que pode dar origem pode ser um fluido ou pode ser uma propriedade. Então, por isso que o Kardec vai dizer, para alguns autores, o princípio vital tem origem, que é a vida, o princípio da vida, a origem da vida, estaria num fluido vital. Então, é uma forma de ler. Então, a palavra princípio significa aquilo que dá origem a, aquilo que é ponto de partida ou que é a causa do fenômeno. Esta causa pode ser um fluido. No caso da vida, alguns autores definiam, a causa é o fluido vital. O princípio da vida, o princípio vital é um fluido, mas podia ser uma propriedade da matéria, e não um fluido. Não algo diferente. Pode ser que a vida seja uma propriedade da matéria organizada. É por isso que quando você vai ler nas questões iniciais dos Espíritos, ele diz, é uma coisa e outra.
Ele é tanto uma propriedade da matéria organizada, como sua união com determinado tipo de matéria diferente, que vem do fluido universal. Então, princípio é uma palavra que a gente usa para dizer qual é a causa de, qual é a origem, qual é o princípio da vida. Pode ser uma propriedade da matéria. Pode ser o fluido. Se for fluido, você chama fluido vital. Então, princípio da vida, princípio vital. Mas qual é esse princípio? O que dá origem a? Qual é a causa de? Isso é a noção de princípio. Ok? Qual é a causa de? Qual é a origem de? Então, neste caso, a origem de, para alguns autores, a origem da vida, o princípio da vida, estaria no fluido vital. Para outros autores, o princípio vital estaria numa propriedade da matéria organizada e não num outro tipo de matéria diferente chamada de fluido, ok? Então, essa é a distinção que a gente vai encontrar ao longo do texto. Mas o que eu quero destacar de mais importante nessa questão é a gente não se perder nessa nomenclatura, porque a gente vai achar que sabe alguma coisa e vai descobrir que só está pronunciando palavras diferentes. Fluido perispirítico, fluido vital, são expressões que designam um determinado tipo de matéria cuja natureza nós desconhecemos. E é melhor não tentar separar uma da outra, viu? Que só vai gerar confusão, porque se eu não sei o que é, não adianta ficar dando nomes diferentes para aquilo que eu não sei o que é. Eu só vou complicar ao invés de ajudar, ok?